Olá, aqui quem fala é o Dr. Breitner do Nascimento. Eu sou médico e quem me conhece sabe que uma das coisas que eu mais gosto de fazer é falar sobre saúde, de uma maneira simples e fácil, de modo que todos consigam entender. E hoje eu vou falar para vocês sobre os 5 maiores riscos à saúde que o uso crônico de omeprazol pode trazer. Você usa ou já usou esse medicamento? Me conta aqui embaixo nos comentários se você já sabia que ele podia te trazer algum mal. Amado mestre, dai-me apenas uma fração de segundo para que a minha mente me traga a lembrança. O omeprazol está entre os medicamentos mais utilizados no mundo. Junto com outros da mesma classe, como esomeprazol, pantoprazol e lansoprazol, foram criados para o tratamento de doenças do aparelho digestivo, como gastrite, refluxo e úlceras do estômago e intestino. Devido ao seu efeito ótimo na redução de sintomas como azia, queimação, dor no estômago e má digestão, logo eles caíram nas graças tanto de médicos como de pacientes. Só que nos últimos anos surgiram muitos estudos e pesquisas relacionando o uso desses medicamentos a riscos potenciais à saúde. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Bora! Conheça agora os 5 maiores riscos à saúde que o uso crônico de omeprazol pode trazer. O primeiro problema de saúde que o uso crônico de omeprazol pode trazer, e eu vou falar para vocês, é a osteoporose. O uso crônico do omeprazol pode interferir tanto no metabolismo quanto na absorção intestinal do cálcio. O cálcio é importante em diversas funções do nosso corpo, mas a principal delas é a formação dos nossos ossos. Quando diminui o cálcio no nosso organismo, os ossos ficam fracos e, com o passar do tempo, pode-se desenvolver uma doença chamada osteoporose. A osteoporose aumenta muito o risco de o osso se quebrar, de uma fratura, uma simples queda e até mesmo num movimento um pouco mais brusco. Ixi. O segundo risco à saúde que eu vou contar para vocês é a demência. A pessoa que faz o uso frequente do omeprazol pode apresentar alterações no estômago que vão reduzir a absorção de vitamina B12 pelo nosso organismo. Nós sabemos, já comprovadamente, que a baixa dessa vitamina está relacionada ao surgimento de demência, doença que afeta a nossa capacidade mental, reduzindo a memória, o raciocínio lógico e outras funções do nosso cérebro. O famoso Alzheimer, por exemplo, é um tipo de demência. Vamos agora falar do terceiro risco à saúde que o uso crônico de medicamentos como o omeprazol pode trazer. E esse risco é a insuficiência renal. Os rins são órgãos que, entre outras funções do nosso corpo, produzem a urina. É através da urina que o nosso corpo elimina substâncias tóxicas ou que estão em excesso no nosso organismo. Estudos recentes relacionam o uso do omeprazol ao desenvolvimento de casos de insuficiência renal, tanto aguda como crônica. Aliás, diversos casos de insuficiência renal estão ligados ao uso de medicamento, e o omeprazol é uma dessas drogas. Mas o que é insuficiência renal? Insuficiência renal é quando nossos rins param de funcionar e aquele excesso de substâncias ou um grupo de substâncias tóxicas que está no nosso organismo começa a se acumular, o que não é nada bom. E muitas vezes a única opção capaz de manter nossa vida é passar o nosso sangue por um processo de filtragem artificial chamado hemodiálise. O quarto risco à saúde que eu vou falar hoje são as infecções. Como assim, doutor? Omeprazol causando infecções? As cápsulas podem estar contaminadas? Nada disso. Pouca gente sabe, mas existem mais de uma razão para que o suco gástrico seja muito ácido. A principal delas, é lógico, é auxiliar na digestão, porque ele ácido corrói, desgasta bem os alimentos para que eles possam ser quebrados e absorvidos posteriormente. Mas também existe a função de proteção do organismo. Quando bactérias tentam invadir o nosso corpo através do trato digestivo, aquele suco gástrico ácido mata a maior parte das bactérias, protegendo o nosso corpo de infecções. Quando nós reduzimos a quantidade de ácido liberada, nós estamos reduzindo também a nossa proteção. Existe um estudo muito interessante que relaciona o aumento do número de casos de infecções hospitalares em pacientes que sequer usavam omeprazol antes de internar e que começaram a usar a partir da internação. Tenho certeza que esse risco você não conhecia. Se você já conhecia,
Me conta aqui também nos comentários. Mas tem que ser com respeito. O quinto mal à saúde que o uso crônico do omeprazol pode trazer, eu considero o mais importante de todos e chamo de mascaramento de doenças. O omeprazol e seus amigos da mesma classe de medicamentos são tão eficientes na redução de sintomas que, quando descobrimos isso, eles viram salvadores da pátria. E o uso sem orientação médica e acompanhamento é, para mim, o maior risco que ele pode trazer para a nossa saúde. Toda vez que sentimos dor ou algum incômodo, pode significar que existe alguma coisa ruim acontecendo. Isso é um mecanismo de defesa, um alerta que o nosso corpo nos traz. Usando o omeprazol de maneira apenas sintomática, desligamos esse importante alerta que o nosso corpo nos dá. Deixamos o mal e a doença crescer até o ponto que o omeprazol não dará mais conta de resolver sozinho. Nesta hora, pode já ser tarde demais. Isso eu chamo de mascarar os sintomas e esconder as doenças. Não sei se você reparou, mas quando eu falei sobre os males do omeprazol, eu falei sobre o uso crônico. O uso crônico desse medicamento se refere a uma utilização por um período maior do que 12 semanas, seja contínuo, todo dia, ou mesmo de vez em quando. São nessas situações em que há maior risco de o omeprazol fazer mal. O uso por curto período de tempo, menor do que 12 semanas, para tratamento específico de doença diagnosticada por um médico, é comprovadamente seguro. Se você faz uso crônico de omeprazol ou de algum dos medicamentos da mesma classe, procure logo seu médico de confiança e solicite uma revisão sobre os males que o omeprazol pode trazer. Peça também para ver se há realmente indicação do uso crônico desse medicamento. Exames como endoscopia digestiva alta, densitometria óssea e outros exames como os laboratoriais podem ajudar seu médico nesse trabalho. Espero que eu tenha deixado claro que o uso crônico de omeprazol ou qualquer outro medicamento da mesma classe é perigoso para a nossa saúde. Existem sim raros casos em que o uso crônico desses remédios é indicado, mas sempre com supervisão de profissional médico. Nessas situações, ele pode ser sim um excelente medicamento. Vocês viram que eu não citei o câncer de estômago como um dos males que o omeprazol pode nos trazer? Este é um caso à parte e eu já fiz um vídeo falando sobre uma recente pesquisa que relacionou o uso crônico de omeprazol a um risco 2 vezes maior de desenvolver câncer de estômago. Se você já assistiu, já sabe se isso é verdade ou não. Se você ainda não viu o vídeo, clica no link abaixo ou vá direto para o meu canal do YouTube e esclareça sua dúvida. Aproveita também, você que ainda não fez, para se inscrever no canal e ativar aquele sininho de notificações, para você ficar sabendo toda vez que eu lançar um vídeo novo. Legal! No mais, eu agradeço a todos vocês pela atenção e peço a Deus que os abençoe poderosamente. Ah, não esquece de dar aquele like bacana no vídeo, viu? Até logo. Tchau, tchau.